A paz do Senhor para os queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos de maneira abundante em Cristo Jesus. Eis-nos aqui mais uma vez para comentarmos as lições bíblicas de adultos. E desta feita vamos comentar a lição de número 2. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Preparem-se e apertem bem os cintos, porque será um novo momento, uma lição importantíssima que vai falar sobre as duas portas, a porta estreita e a porta larga, mas também vai falar sobre o caminho estreito e o caminho largo. Espero muito que você seja instruído pela palavra de Deus e que a sua escola bíblica dominical ela possa crescer a cada momento. Uma palavra inicial aos líderes e coordenadores da EBD é que aproveitem a entrada do segundo trimestre a fim de promoverem a escola bíblica dominical. Há cerca de 20 anos, eu fiz um marketing da escola bíblica dominical. Eu me lembro que era as viagens de Paulo, teve a viagem de Paulo e também a lição relativa às cartas às igrejas da Ásia. Eu fiz um grande papel, um grande folder, falando como se fosse ali uma carta de Deus para nós. Isso incentivou muito as pessoas, porque eu coloquei perto no quadro de avisos da igreja e todos que passavam, independente de ser no domingo pela manhã, mas na segunda-feira à noite, no domingo à noite, e mesmo nos ensaios, as pessoas paravam para observar e, obviamente, acende nelas o desejo de frequentarem a escola bíblica dominical. Então, líder, coordenador, pastor, faça com que a escola seja promovida, não apenas no seu ambiente, no seu momento, mas também nos cultos. Nós já marcamos lá com os coordenadores da EBD que eu darei 5 minutos. Faremos um vídeo de promoção das nossas lições bíblicas, faremos um vídeo com testemunhos de alunos que foram transformados, eles e as suas famílias, na escola bíblica, e nós teremos um momento no culto para promovermos a escola bíblica dominical. É claro que alguém falando também promove a escola bíblica. Eu preferi o vídeo, mesmo correndo os riscos dos vídeos, né? Às vezes eu solto o vídeo não vai, às vezes vai sem voz, às vezes trava no meio, mas nós estamos ajustando para que vá tudo certinho, porque no vídeo aí tem uma programação já específica, tudo direitinho e todos são abençoados. Se alguém faltar, mesmo assim o vídeo vai. Então, esperamos que esse seja o melhor trimestre das nossas vidas na escola bíblica dominical. Tony, desde já me dá aqui a tete, que eu quero mandar um grande abraço ao pastor Romeu de Oliveira e nossa querida irmã Maria Felicidade. Que Deus abençoe. O pastor Romeu é um grande amigo que Deus tem nos dado, pastor emérito da Assembleia de Deus em Capelinha, e nós estamos muito felizes com vocês. Que Deus abençoe a minha querida irmã e amiga Maria Felicidade. Receba também um grande beijo da irmã Lucinha. Um abraço ao Romeu Júnior, um abraço também a Udinai, que deve estar em Salvador, ou talvez já tenha voltado para Manaus. Que Deus abençoe toda a sua família, o Rivailton, muita gente. Mas vamos então aqui para o plano americano, meu caro Tony, para iniciar a nossa lição bíblica. Vamos então ao início com o textuário. Bota aí na tela, textuário. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está em Lucas capítulo 13, versículo 24. Deixa aí na tela porque vem aí a verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Agora, que coisa interessante nessa verdade prática, né? A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa. Ora, se ela é a única alternativa, então é possível que hajam outras. Se há uma opção só,
É porque, na verdade, existem muitas outras portas querendo a sua atenção, querendo a sua devoção, querendo o seu louvor, pretendendo ser a porta de acesso a Deus. Mas o apóstolo Pedro já tinha dito, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. O próprio Jesus, ele disse isso no livro de João, não é verdade? No capítulo de número 10, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos para frente na tela, leitura bíblica em classe, em João. A leitura bíblica em classe, não, está em João não. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, também o capítulo 3, de 1 até o 10, depois Mateus, capítulo 7, também. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em Mateus 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Estes são os nossos textos principais. Vamos então navegar nos tópicos. São 3 tópicos, assim como são 3 as pessoas da Trindade, assim como são 3 os estados da água. Isso não significa, obviamente, que na sua preleção tinha que obrigatoriamente ter 3 tópicos. Mas é tanta coisa que tem 3 na nossa vida, né? Tanta coisa que parece haver uma predeterminação para que tudo tenha 3. Então, temos 3 tópicos. Vamos lá, o primeiro tópico, coloca aí na tela, Tony, portas e caminhos. Então, vamos falar agora sobre portas e caminhos. Primeiro, a porta estreita. Você sabe que a porta do curral não pode ser uma porta larga demais. Tem que ser uma porta relativamente estreita, para que passe apenas o gado, para que passe apenas as ovelhas. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eita, glória a Deus! Eu sou a porta das ovelhas. E essa porta é estreita. Mas que estreito é esse aí? Aí nós vamos muitas vezes para a questão do costume. A porta estreita na questão do costume? Não. Não somente isso. Porque, gente, vamos lá. O costume é importante? Claro que sim. O costume, ele nos conecta com os nossos antepassados, que nos conecta com aquilo que havia de mais essencial na nossa doutrina. Sim, claro que o costume é interessante. Mas o costume, ele não é tudo. Algumas pessoas têm muito confundido costume com decência. E aí nós vemos um mundo indecente que quer cooptar nossos jovens, principalmente, mas também as crianças e adolescentes,
E quando nós nos levantamos contra as indecências, isso é costume. Alto lá. Alto lá. E aqui não é o foro mais adequado para falar sobre costume. Claro que não. O que eu quero falar aqui é de decência, baseada no costume. Aí eu posso falar com muita categoria. Porque, nesse caso da decência, é também uma porta estreita. Não se pode querer fazer o que quiser. Ah, mas não, porque eu vi uma artista fazendo. Uma artista foi transparente para o Oscar. Não, jamais, 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 jamais. Nesse caso, sim, a porta é estreita. É preciso despir-se, mas não da nossa roupa, mas despir-se da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos nossos desejos próprios, que muitas vezes são desejos mesquinhos. E nós, com isso, queremos mudar toda uma estrutura organizacional para fazermos o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Então, nesse sentido, sim, a porta é estreita. Mas a porta é estreita, principalmente e essencialmente, no sentido de que é difícil de achar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. A dificuldade de achá-la. Poucos há que a encontrem. E não encontram porque muitas vezes não querem ouvir a voz de Deus. Por quê? As pessoas querem sempre a porta larga, o caminho largo. Porque é mais fácil e tem muito mais companhia. Maria vai com as outras, com todo respeito à irmã Maria. Mas as pessoas querem seguir a toada, querem ir na leva, não é? É por isso que muitas vezes se diz que, erroneamente, que a voz do povo é a voz de Deus. Não. Embora numa democracia a voz do povo tenderia, que hoje não é mais assim, você sabe, tenderia a ser a voz preponderante, mas nunca é e nunca será a voz de Deus. Vocês se lembram que quando Moisés estava descendo o monte, Arão, ele disse, o povo me pressionou, eu recolhi o ouro e eu botei aí e saiu esse bezerro, querendo talvez até dar ares de milagre ao que aconteceu. Mas Moisés logo detectou, que é isso, meu irmão? Se você está desviando o povo, queime isso aí. Então a voz do povo levou Arão a ser um idólatra, a adotar os costumes que deveria já ter deixado. Então, a porta é estreita porque é difícil de se achar, mas não é só por isso, porque achando é difícil de entrar. Né? Poucos há que a encontrem, porque é preciso deixar toda a bagagem para entrar nesta porta estreita. O caminho também é apertado, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos há que entrem por ela. Você, aqui na Tete a Tete, está no caminho de Deus? Ou deixou o caminho de Deus porque muita tribulação, né? Muita falsidade, né? Muita complicação, né? Perdeu a paciência, né? E esse caminho aí que você está andando? É um caminho folgado? É. Pode beber o que você quiser. Pode voltar à noite a hora que quiser. Alguém vai dizer assim, não, mas eu não deixei Jesus para ser isso, não. Eu não me joguei, não. Sim, mas você quer pensar o que quiser, não é verdade? Você quer ser um livre pensador. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Para seguir a Jesus, é preciso seguir os seus ditames, da forma como ele escolheu. É preciso congregar com gente que às vezes não nos apetece, com pessoas, e a minoria, que muitas vezes nos olham atravessadamente, mas que são nossos irmãos e nossas irmãs. É claro que os filhos de Zebedeu
também foram mal vistos, porque olharam mal, porque estavam olhando apenas as benesses de estarem ao lado de Jesus e queriam um estar de um lado e outro de outro no reino de Deus. Apesar disso, o Senhor disse: Pai, que eles se entendam, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta às irmãs Sintique e Evôdia, ou melhor, ele cita as duas irmãs, rogam a Sintique e a Evôdia que pensem concordemente no Senhor. Então, se você está afastado do Senhor por problemas na sua congregação, no lugar onde você congregou, em nome de Jesus, retorne lá. Retorne lá hoje e diga: irmão, eu quero retornar para o Senhor Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Aconteça o que acontecer, eu quero servir a Jesus aqui neste lugar. Glória a Deus. Depois coloca aí nos comentários este testemunho, porque Deus está falando com alguém. Então o caminho, essa jornada aqui na 3x4, o caminho também é apertado. Ô Jesus! Se vai para um lado, tem feras. Se vai para o outro, tem matagal. Se vai para um lado, tem espinhos. E no caminho, sim, também tem altos, tem baixos, tem vales, tem montanhas, tem facilidade, tem dificuldade. É apertado. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas é um caminho tão maravilhoso. Por um caminho brilhante vou. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Este caminho é glorioso, é maravilhoso. Apertado é difícil mas leva à vida eterna. É o mais importante. Este caminho cumpre o objetivo. Eu não sou do interior, não. Adonias pensa que eu sou do interior. Não sei por que isso. Mas veja bem, eu não sou do interior. Mas poderia ser, sem problema. Mas veja bem uma coisa, eu conheço muito o interior e gosto muito do interior. Eu gosto de correr naquelas ruas do interior. Mas você sabe que tem alguns caminhos que são apertados. Eu estou falando de caminho, não estou falando de atalho. Eu estou falando de caminho, não estou falando de valas. Eu estou falando de caminhos. Mas todo mundo sabe, é apertado. De um lado é uma cerca, de outro lado é outra cerca. Mas se você andar pelo centro do caminho, você vai chegar lá. Você quer chegar? Então continue caminhando. Não pare, não olhe para trás, não olhe para o irmão para se comparar. Olhe para o seu irmão apenas para pedir ajuda e para ajudar. Glória a Deus. Vamos lá, porta larga e caminho espaçoso conduzem ao inferno e são muitos que trilham por ele. Vamos já ao tópico 2. Antes de entrar no tópico 2, eu quero um feedback seu. Você gostou do novo projeto gráfico? Eu gostei muito. Eu achei que deu uma contrastada aí, esse fundo maravilhoso, com as letras coloridas, com os círculos, tudo muito bem ajambrado. Usei uma palavra difícil agora, não foi? Ajambrado. Já ouviu essa palavra? Mas bem colocado, bem concatenado. Eita, meu Deus. É isso, nós estamos lutando para, quem sabe, estarmos bem perto aí daqueles que fazem uma escola dominical de muita boa qualidade. E você pode nos ajudar colocando aí nos comentários. Pastor, gostei disso. Pastor, não gostei disso. Olha, fala aí ao irmão da técnica para fazer isso. E nós vamos estar muito felizes em atender a você. O que nós não podemos mudar é o conteúdo, mas o formato, a técnica, porque Deus, como já disse alguém, não abençoa métodos, né? Deus abençoa a gente, Deus abençoa a sua obra, mas os métodos somos nós que escolhemos para melhor servir ao povo de Deus. Porque entrar pela porta estreita é difícil.
Por que entrar pela porta estreita é difícil? É uma pergunta e não é retórica. A porta está aberta. Esta porta foi aberta por Jesus. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Vamos falar um pouco mais de porta. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos, da onde, meu Deus? Oh, Jesus, eu não me lembro bem. Para onde o apóstolo Paulo escreve, mas ele diz, irmãos, oreis por nós. Não sei se foi aos Efésios. Oreis por nós, porque uma porta grande se abriu e são muitos os adversários. Então, Paulo fala de uma porta de oportunidades. Não é essa porta que nós estamos falando aqui, não. Mas estamos falando aqui de porta. Uma grande porta se me abriu. E são muitos os adversários. Mas ele fala de porta também em Apocalipse, no capítulo 2. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Onde é, Tony? 1 Coríntios. Então, aos irmãos em Coríntios, obrigado. Ele fala também em Apocalipse, no capítulo 2. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Também não é essa porta que nós estamos falando aqui. Paulo também clama aos irmãos, irmãos, orei por mim, para que me seja aberta a porta da palavra, ao abrir da boca, me seja dada a palavra da verdade. Também não é essa porta que nós estamos falando aqui. Que porta é então, pastor? Fala logo. Esta porta é a porta da salvação. A porta da salvação. A porta que leva aos céus. Mas é uma porta, não é a porta da chegada aos céus, é a porta da entrada no caminho. Entenda. Para entrar por esta porta, primeiro, é preciso negar-se a si mesmo. Quem quiser, disse Jesus, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui na tete a tete. Jesus, quando ele chama, é um chamado difícil esse. É um chamado difícil, é uma porta aberta, porém é difícil. Porque Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim. Ora, Jesus está indo para onde? Jesus está indo para Jerusalém. Para quê? Para sofrer, para ser morto. Então vejam, quando ele diz, venha após mim, ele está dizendo, venha morrer. Ele está indo para se entregar na cruz. E aquele que vem após Jesus está também crucificando a si mesmo. Como disse o apóstolo Paulo, crucificado juntamente estou com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. E a fé e a vida que vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, esse primeiro subtópico, ele fala sobre uma porta aberta, porém uma porta difícil de se acessar, mas não é a dificuldade em si, é porque todos nós temos tantas coisinhas, tantos fiapozinhos do mundo e precisamos deixar dia após dia. O apóstolo diz, irmãos, eu corro, mas não sem objetivo. Eu luto, mas não sem meta, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, negue-se a si mesmo. Aqui na Plano Americano, tome a sua cruz. Bota na tela aí o segundo subtópico. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. As oportunidades da porta larga são atraentes. É verdade. Irmãos, há um hino, o hino de número 2, ele diz assim, passarinhos, belas flores, querem me encantar. Diz a história que na maratona, que tinha cerca de 42 quilômetros e alguma coisa, os corredores, eles, depois que a maratona foi sendo tão divulgada e importante, premiava os maiores corredores e os que tinham resistência. Então,
as nações tinham tanto interesse em ganhar as maratonas que colocavam pedras preciosas à margem do caminho dos maratonistas. Para quê? Para que eles na corrida pudessem parar um pouco para recolher aquelas preciosidades, e aquele atraso muitas vezes era vital para que o outro corredor assumisse a dianteira. Assim é na nossa caminhada cristã. Quantas vezes o cristão está correndo a sua carreira e aparece algo que lhe tira a visão, algo que lhe diz: será que não valeria a pena eu dar só uma paradinha, só em lembrança dos velhos tempos? Oh, que passarinho, alguém dirá. Oh, que bela flor. Mas o escritor do hino diz assim, não estou olhando para a câmera não, só estou vislumbrando aqui. A técnica aqui é essencial, né? Mas aí ele diz: passarinhos, belas flores querem me encantar, porém são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Oh, aleluia! Olhando fixamente para Jesus, olhando para o objetivo. Irmão, não perca o foco, não perca o objetivo. Você foi chamado para chegar até o fim. Tu, pois, Daniel, vai até o fim. Oh, glória a Deus. Ei, irmão, você vai até o fim. Ei, professor, vá até o fim. Glória a Deus, aleluia. Olhando para Cristo Jesus. O mundo é ilusão. Alguém diz assim: o mundo não tem nada que nos interesse. O mundo tem muita coisa que nos interessa, irmãos. Senão não seria o mundo. O mundo tem muita coisa atraente, claro, mas ele puxa para onde? Para a carne, não essa aqui. Coisa da terra. Claro que sim. Estamos ainda no mundo da carne. E o mundo vai procurar sempre atrair-nos com as coisas que parecem ser apetitosas e prazerosas para nós. Então, se você gostava muito de ir à praia quando era do mundo, quando você vem para a escola dominical, o mundo lá na sua mente vai dizer: eita, como será que está agora? Não é não, Tony? Aquela casa de praia que eu ia todo final de semana. Oh, meu Deus! E agora eu estou aqui na frente da classe, esses alunos perguntando um bocado de coisa sem nexo. Não é verdade? Vai acontecer. Se você gostava de viajar todo final de semana, aí, oh meu Deus, poderia estar na ilha agora. Se você é paulista ou mineiro, nem sempre vai ter isso, né? Mas aqui em Salvador é tanta praia bonita, né, não, Antônio? Meu Deus, é uma costa, como diria o outro, é costa larga, é muita praia. Mas, glória a Deus, porque o amor por Cristo Jesus nos faz abrir mão de tudo para estarmos na casa de Deus. E eu digo a vocês, para eu perder uma escola, eu não sei do tempo que aconteceu isso, não. Não sei do tempo. Não sei. Acho que nem doente eu fiquei. Eu perdi um culto de doutrina, porque eu fiquei meio doentinho. Mas foi rápido, foi um passamento. Mas escola bíblica dominical, não me lembro do tempo que perdi. Às vezes já viajei até de madrugada, mas de manhã Deus tem me dado o privilégio de estar lá. E você, aqui na Tete a Tete, tem estado todos os domingos na casa de Deus? Quantas escolas esse ano você perdeu? Esse ano, já perdeu alguma escola? Não? Se você disser aí, não perdi nenhuma escola, eu vou anotar o seu nome para a gente sortear na próxima aula um brinde aqui para você que não perdeu nenhuma escola bíblica dominical. Mas se você tiver dito: pastor, eu perdi duas, porque eu trabalho de turno, a gente vai compreender. Tem irmão que só pode ir de 15 em 15. Tem irmãs lá na congregação que só pode ir para a escola dominical. Por quê? Porque
porque não pode sair à noite. Mora longe, mas o amor pela casa de Deus é algo maravilhoso, não é verdade? E a escola tem esse aspecto também, viu, Tony? Esse aspecto de congraçamento, de compartilhamento. É uma manhã quase sempre de sol, e esse dia tem feito um calor aqui, não tem não? Um calor. Uns dizem que é o menino, outro diz que é a menina, é o ninho, é o ninha, e outro diz que é o aquecimento global, e outro diz que na verdade é o esfriamento, e outro diz que não existe isso. E eu vou lhe dizer para a verdade, eu estou seguindo a Cristo. Haja o que houver, como diz o irmão Vitorino Silva, haja o que houver, venha de onde vier, Deus está comigo. Aleluia, glória a Deus. A gente vai seguindo aqui, né? Vivendo e proclamando as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o mundo, ele tem o que nos interessa, mas são coisas transitórias, são coisas passageiras, são coisas que inclinam para o lado da carne, mas nós estamos nos inclinando para o lado do Espírito, porque sabemos que, conforme disse João, o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse dura para sempre. Na tela aqui, Tony, o terceiro subtópico, as razões das exigências. Por que a porta é estreita? A porta é estreita porque para sermos verdadeiros cristãos, precisamos realmente de uma transformação interior. E nós já falamos isso sobre a regeneração da primeira lição. É preciso nascer de novo. É preciso haver uma transformação. E uma outra coisa importante que há as exigências da entrada na vida, que é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, é a entrada, mas existem também as exigências do caminho. Operai a vossa salvação dia após dia. Irmãos, exortai-vos uns aos outros durante o tempo da vossa peregrinação, está escrito em Hebreus, para não parecer que alguns de vós ficam para trás. Então, é um aperfeiçoamento contínuo. É um crescimento contínuo. Crescei na graça, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Né? Vamos confirmando a nossa salvação. Então, a transformação interior é contínua, a santificação interior, né? Uma transformação interior, essa é a razão porque exige-se a porta estreita, ou melhor, a porta estreita, ela exige uma transformação interior. Aí eu quero dizer uma coisa, viu, Tony, em especial. Aqui, na 3x4. Para aquele que não é nascido de novo, o caminho estreito é chato. Para aquele que não é nascido de novo, tudo no caminho estreito é pesado demais. Mas o salmista Davi disse, os mandamentos do Senhor não são pesados. E ele está falando da lei. Ele está falando da lei. Ele diz, o mandamento é bom, os preceitos do Senhor são justos. E o que mais? A lei do Senhor é boa, alegra o coração. Eita, meu Deus, são os estatutos do Senhor. É boa porque aquele que conhece a Deus, como o salmista conhecia, só vê coisa boa. O apóstolo Tiago diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor Jesus, as dificuldades do caminho, elas são transponíveis. A casa de Deus, mesmo não sendo um ambiente perfeito, ainda é um ambiente melhor para se estar. O salmista diz, eu prefiro estar na casa do Senhor do que 1000 anos em outros lugares. Glória a Deus. Você gosta de ir para a igreja, Tony?
Gosta de tudo lá? Me bote aqui no plano americano agora, por favor. Gosta do seu pastor? Gosta dos vices? Gosta da música? A casa do Senhor é um lugar de maravilhas. Mas se você não fosse nascido de novo, se você tivesse ali forçado, você sabia que tudo era ruim? Tudo era ruim. Ah, esse ar está muito gelado. Ah, esse ar está quente demais. Ah, o irmão que ficou do meu lado não deu um glória. Ah, esse irmão do lado, glória, fica muito alto. Tudo. O som, está muito alto. Ah, não está dando para ouvir nada, está baixo demais. E eu sei, gente, que às vezes tudo isso é verdade, né, Tony? Às vezes realmente está quente demais, às vezes está frio demais, às vezes o som está alto demais, às vezes o irmão glorifica alto demais, às vezes o irmão frio não glorifica nada. Às vezes é sim, mas só que quem vai ali com o intuito de adorar a Deus, essas coisas são colocadas em perspectiva. Eu já vi um lugar em que os crentes, ou já soube de um lugar, um missionário veio e disse, irmão, na Mauritânia, os irmãos, eles vão para o meio do deserto. Ninguém sabe de nada. Chega lá dentro, há um buraco, e os irmãos vão descendo o buraco, e depois tem uma entrada, e os irmãos vão para aquela entrada. Oh, Jesus, glória a Deus, para cultuarem, para adorarem ao Senhor. E ele disse que foi lá, e ele disse que havia uma alegria tão grande. Por quê? Porque os irmãos estavam partilhando do mesmo ambiente, da mesma fé. Oh, não deixe chegar esse momento, não. Fazemos de tudo, principalmente os pastores, têm lutado tanto para dar o melhor. Mas a gente não pode perder de vista que o objetivo não é o conforto. O objetivo último não é o conforto. O objetivo último é nós sermos cheios do Espírito Santo e estarmos ali para fazermos a vontade de Deus. Porque se o objetivo último for o conforto, quando alguém chamar para o evangelismo na rua, irmão, que nada aquele sol quente. Não, que nada, irmão, essa hora aí, domingo de tarde, quem é que vai? Eu vou, e você também vai, porque a sua rua precisa de alguém para pregar o evangelho. A minha rua precisa de paz. E quem vai trazer paz? É quem? Me diga aí. É você que vai pregar a paz que excede todo o entendimento. Vamos para o último tópico, meu querido Tony. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro, arrependei-vos. Aqui na Tete a Tete, arrependei-vos. Para que venha até vós o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, essa porta começa pelo arrependimento de pecados. É assim que se entra na porta. Arrependei-vos e sede batizado, disse Pedro. Arrependei-vos dos seus pecados. Quem sabe tem alguém aqui me escutando ou me vendo na madrugada. De repente começou a ver, gostou, obrigado. E diz, o que é que eu preciso fazer para entrar nesta porta? Arrependa-se dos seus erros. Deixa de lado o pecado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Se o teu lar está uma barafunda, um conflito, Jesus ele é poderoso para transformar os conflitos em paz. Mas está tendo conflito na Ucrânia e a Rússia. Está tendo conflito no Quênia. Está tendo conflito em Gaza, em Rafah. Está tendo conflito dentro da sua casa, irmão. Mas o Senhor é poderoso para trazer a paz. Creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Transforme-se, ou melhor, quem transforma é o Senhor, em uma nova criatura. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida da sua família. Confesse os pecados. Por quê? Visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Quando confessamos. E é muito importante, aqui na 3x4, Tony. Na 3x4, Tony. Jesus, abençoa Tony, meu pai. Quando nós aceitamos a Cristo, devemos confessar os nossos pecados. Eu tenho observado, Tony, que
Muitas vezes, no afã de recebermos as pessoas, nós oramos por ela e não as levamos a confessar os seus pecados. Se não confessarmos os nossos pecados, pensamos que o aceitar a Jesus é uma euforia, é um momento de êxtase, é uma emoção. Não. O momento em que aceitamos a Jesus, ou que retornamos do mundo, veja o filho pródigo, ele disse: Pai, pequei. É o momento de confessar os seus pecados. Então, vamos atentar para isso. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Diga que não pode chegar ao céu sem Ele. Arrependa-se dos seus pecados. E a partir de agora você tem uma nova vida. Está entendendo, irmãos? É preciso enfatizar. Porque no coração se crê a respeito da salvação e com a boca se faz confissão. Então a confissão de pecados é também a porta de entrada para o Senhor Jesus e para o céu. E agora, produzir frutos de arrependimento. Isso aqui foi Pedro que disse: arrependei-vos, confessai os vossos pecados e produzir frutos dignos de arrependimento. Não é apenas se arrepender, não é apenas confessar, mas viver uma nova vida. Pastor, aceitei Jesus, mas no outro dia eu ainda tenho os mesmos desejos. Isso pode durar algum tempo. Resista, procure ajuda, vá até um irmão mais calibrado, mais maduro e diga: ô irmão, não estou conseguindo me livrar desse pecado, não estou conseguindo me livrar desse vício. Simplesmente, irmão, não se entregue, não desista. Tem um hino, Tony, do Armando Filho, aqui na Tete a Tete, que eu vou cantar agora. Que aqui tem de tudo, viu? Aqui canta um pouquinho também, bem pouquinho. Mas ele diz assim nesse hino: uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aqui de novo, no plano americano. Pode ser que o inimigo, ele aponte todos os seus canhões e armas para você. E isso acontece no momento em que aceitamos a Jesus. Por quê? Porque ele não quer perder uma alma preciosa. Ele quer levar ao inferno a maior quantidade de pessoas que ele puder. Mas nós estamos aqui cheios do poder do Espírito para dizer: aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave das portas do inferno, ele é poderoso para manter-te firme, firme na sua presença, para que você caminhe em direção aos céus. Não tema, irmãos, novinho, na fé, o Senhor te sustentará. Produza frutos dignos de arrependimento. Pouco a pouco, a muda, que antes só produzia espinhos e cardos e árvores venenosas, ela começa a produzir agora um fruto digno de arrependimento. Ela tem afronda. Agora as pessoas vêm e encontram em você não uma palavra áspera, não uma palavra de veneno, não uma palavra mortal, não uma palavra de repulsa, mas as pessoas vêm a você para pedir um conselho. Ô irmão, me aconselha aí, me diga aí. Última vez aqui na 3x4. Você tem sido um bom conselheiro? As pessoas têm vindo até você? Porque se as pessoas não vêm até você, o erro não é das pessoas, porque as pessoas querem um conselho. Muitas vezes é a forma como você reage a eles. Muitas vezes é o seu proceder que afasta as pessoas. Mas tomara que você esteja reclamando: ô pastor, é muita gente que vem para mim, que tanta gente é essa? Dê graças a Deus, porque as pessoas estão querendo encontrar em você, estão confiando em você as suas vidas, para que você dê um bom conselho. Está escrito em Isaías acerca do Messias: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me deu uma boca para dar bom conselho àquele que precisa.
Assim, meu querido Tony e meus queridos irmãos, finalizamos. Ainda tinha uma coisa ali, mas assim vamos revisar o conteúdo. Meu Deus, estava esquecendo. Vamos revisar o conteúdo com as perguntas. A primeira, o que significa dizer caminho apertado? Pode botar na tela isso? Rapaz, esse Tony está melhor do que encomenda, viu? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. A segunda pergunta, o que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Terceira pergunta, o que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. A quarta pergunta, o que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Quinta e última pergunta, que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o espectro mental e moral do pecador. Em outras palavras, metanoia, uma mudança de mente pelo Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Está aqui você e a sua família numa carreira ou na carreira que nos está proposta. Não esqueça de comentar, mesmo que seja só um ok, uma meme, um emoji, mas comente e compartilhe muito para os grupos familiares, para os grupos da sua igreja e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima lição. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.